1 Samuel capítulo 17, né? Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou versículos 50 e 51. Certo. Porque ele fala assim, né, no 50 aqui, também fala assim Davi prevaleceu contra o Filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o Filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Então aqui, Davi já matou o Filisteu com a pedrada, certo? Sim. Em seguida, ele fala assim, por isso, é o versículo que você leu, por isso correu Davi, se pôs em pé sobre o Filisteu, tomou a sua espada, da bainha e o matou. Ué, mas ele já tinha matado. É isso que eu também No versículo fiquei... 50 ele já tinha matado. Aí ele pegou e o matou. Tem outra contradição sobre isso, né? Que está ali, como Davi matou Golias, né? 1 Samuel capítulo 17, versículo 49. Então Davi colocou a mão no alforje, tirou dali uma pedra, lançou-a com a funda, ferindo o filisteu na testa. A pedra se cravou na testa dele e ele caiu com o rosto em terra. Aí o versículo 50, né, que eu acho que eu tinha falado, assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, ferindo e matando, e Davi não levou nem sequer uma espada na mão. Ou seja, não havia espada na mão de Davi. E aí a gente tem uma outra questão, onde um outro momento que Davi, né, cortou a cabeça de Golias com espada. 1 Samuel capítulo 17, versículo 51. Davi então correu, colocou os pés sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e, atirando-o da bainha, o matou, decepando-lhe a cabeça com ela. Quando viram que seu guerreiro estava morto, os filisteus fugiram. Então tem que saber como é que ele matou, né, o Golias. Matou 2 vezes? Matou 2 vezes. Como é que você mata 2 vezes o cara, velho? Ai, caramba, muito comédia. E o maniteísta, olá, maniteísta, bem-vindo. E aí, mano, essa alegria? Ele colocou aqui em 1 Samuel capítulo 16, Saul contrata Davi como seu escudeiro. No capítulo 17, Saul não sabe quem é Davi. É assim mesmo, é engraçado. É o tempo inteiro assim, né? Quando você começa a ler um pouquinho, você vai, né, se deparando. Isso, o que você trouxe, por exemplo, ainda a gente pode pegar de livros diferentes, né? 1 Samuel, 1 Crônicas, por exemplo. Mas são autores diferentes, Crônicas foi escrita depois, o pessoal fez adaptações de acordo com a crença que tinha. Ainda assim, se está falando que a palavra de Deus não deveria ter isso, deveria estar tudo bonitinho, certinho. Agora, esse que o Moni trouxe, tá no mesmo livro, mano. É no mesmo capítulo aqui, o capítulo depois o cara não reconhece, você fala, tá de brincadeira, né? Realmente, 1 Samuel capítulo 16 e capítulo 17, né? Realmente é muito engraçado. Ele conta a história basicamente que o Saul estava sendo importunado ali por um espírito, então ele quer saber quem toca calma para Saul. Aí ele fala assim, tem alguém que toca aqui. Aí eu falo, beleza, é Davi, que é o filho lá do Belemita, né? Eu esqueci o nome do pai dele agora. Jessé, filho de Jessé. Aí ele vai lá e faz isso. Eu falo, beleza, vai lá e traga-o para que ele venha, né, servir aqui. Aí ele pega, traz e ele começa a tocar. E assim, o espírito ruim da parte do Senhor se apartava quando Davi tocava. E ele ficou lá. E ele disse que ele amou Davi, que ele gostou de Davi e manteve ele ali. Aí vem a história de Golias, em seguida. E nessa parte da história de Golias, que está dentro do contexto do seu capítulo 17, que você estava lendo no 50, 51, no 49, ele simplesmente, quando acontece isso tudo, e o Davi aparece, lá embaixo eu digo no final do capítulo. É que eu fico vendo na minha... Eu tô falando aqui, eu tô imaginando a Bíblia com texto, tá? Sou bem visual. E aí lá no finalzinho, o Saul fala, quem é esse jovem que fez isso tudo e tal? Eu falo, de quem ele é filho? E aí eu esqueci o nome, será Joabe, não lembro o nome do guarda lá, do principal ali do exército, ele pega e fala quem que ele era. Ele fala, pô, legal, né? Tipo, ele não conhecia quem era. Mas, caraca, velho, ele tava antes servindo, expulsando o capeta dele, e agora ele não sabe nem quem é o pai, sendo que foi ele que falou, vai lá na casa de Jessé e fala que eu quero o Davi, pra que ele venha aqui. Como assim, cara? É muito engraçado, você dá risada. É igual em Gênesis, viu, Érica? Você vai pegar Gênesis 6 e Gênesis no capítulo no 7. Você tem lá o mandamento, a determinação do dilúvio, certo? E aí, Deus falaria para o Noé o seguinte, ó, você vai pegar
um casal, né, 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea. De todos os animais, de todos os répteis da terra, de todas as aves do céu, você vai pegar 2 de cada espécie, macho e fêmea, e levará para a arca. Já no capítulo 7, ele fala assim: de todos os animais limpos, você vai levar 7 pares de cada um. 7 machos, 7 fêmeas. Não era 2, cara? Dos animais imundos, somente o macho e a fêmea, só um par. E das aves, 7 pares de cada um. Você vai, peraí. No 6 ele falou que eram só 2 de cada espécie, todos. No 7 ele já separa imundo de puro, e ainda coloca as aves e tal, e agora virou 7 do imundo, é só um casal. Aí você fala, cara, no mesmo livro, semelhante ao que o Moni trouxe, você tem uma contradição dessa. Deus simplesmente muda de ideia. Não, acho que eu errei o cálculo. Acho que o pessoal não ia conseguir repovoar. Então é melhor eu aumentar para 7, né? Entendeu? Muita loucura, né? Loucura. Doideira. É loucura. Por mais que tentem fazer aí um malabarismo e tal, não dá certo. Certo, até, por exemplo, esse de Golias, que você também trouxe, por exemplo, deixa eu ver aqui, em 2 Samuel 21:19, teve assim, ó, houve mais outra peleja contra os filisteus em Gob. E Anã, filho de Jaré Oregim, o belemita, feriu Golias, o giteu, de cuja lança era a haste como órgão de tecelão, tá? E aí você vai em 1 Crônicas 25, e fala, e tornou a haver guerra contra os filisteus, Anã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como órgão de tecelão. Aí você fala, eu não percebi qual a contradição. É que assim, ou ele feriu Golias, que lá em 2 Samuel 21, ele está dizendo que ele feriu Golias, o giteu. Em 1 Crônicas 20, ele pega e fala que feriu a Lami, irmão de Golias, o giteu. Será que o Espírito Santo ele se esqueceu de mencionar que era Lami lá em 2 Samuel e que não era Golias, que na verdade era o irmão de Golias? É algo bem básico, daí só esqueceu o nome do irmão. Ele matou outra pessoa errada, né? Ele matou outra pessoa, exatamente. Caraca, velho, como é que... Algo tão básico, né? Você fala, nossa, que Espírito Santo meio burro, né, pra fazer isso. Ele fala, não é o Espírito Santo, não tem ele, entendeu? Tem gente que vai falar, Toshio, você tá blasfemando. Não, só existe blasfêmia quando existe a entidade. A entidade não existe, logo não é blasfêmia, tá? Apesar que não seria blasfêmia contra o Espírito Santo também, né, Érica? Porque no contexto de blasfêmia seria na expulsão de demônios que Jesus estava fazendo, os fariseus diziam que ele estava expulsando por Beelzebu, que era o maioral dos demônios. Aí Jesus pega e fala que essa blasfêmia do Espírito Santo não seria perdoada. Então não tem problema xingar também não, porque a blasfêmia no contexto bíblico seria eu falar que a expulsão de demônio acontece por meio, não do Espírito Santo, mas por Beelzebu. Só que não existe expulsão de demônio, então não tem por que eu falar também diferente, né? Bom. Realmente. E sobre Judas, também eu estava vendo aqui como que Judas morreu. Né? É verdade, Mateus capítulo 24, né, versículo 18, que diz que aliás, Mateus capítulo 27, versículo 5, Judas, ele atirou então as moedas de prata dentro do templo e abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Aí em Atos capítulo 1, versículo 18, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se, ao meio, e as suas vísceras todas se derramaram. Então, Mateus diz que Judas se enforcou. Atos diz que Judas caiu de cabeça, né? Pois é. E aí, alguém vai falar o seguinte: ele foi, se enforcou numa árvore, essa árvore estava próxima de um penhasco, a árvore simplesmente não aguentou, ele se enforcou e morreu, aí o corpo caiu e estatelou. Entendeu? Aí você fala, de onde você tirou isso? Foi o Espírito Santo que revelou? Mas já que revelaram tudo isso na Bíblia, era para ter revelado essa parte aí também, né? Pois é, e porque são mortes muito diferentes, né? São mortes bem diferentes. E não é só isso, tem outras contradições na própria narrativa. Você vai ver que Judas pega, ele se arrepende mesmo, e ele joga de volta as 30 moedas de prata para os fariseus. Beleza. Os fariseus vão lá e falam, não vamos colocar na caixa da oferta, né, e tal, porque isso aqui é preço de sangue.
Aí eles pegaram e foram comprar o terreno específico. Foram os fariseus que pegaram as moedas que Judas devolveu e foram comprar o campo. Por isso foi chamado campo de sangue. Isso está lá em Mateus. E aí você lê o texto de Atos. O que ele fala? Judas comprou o campo de sangue. Você fala, não, caraca, não foi Judas. Judas nem pegou o dinheiro, ele devolveu o dinheiro. Foram os fariseus, não foi Judas. Já errou aí também. É outra contradição. Entende? E se você for analisar a região em si, que dizem que teria acontecido ali essa parte da morte de Judas, é um terreno meio pedregoso e tudo mais assim, mas ele não teria esses penhascos que o pessoal gostaria de falar. Ah, eu tenho uma árvore, vou pegar, vou me matar, vou me estatelar todo no chão. Não tem. O terreno não permitiria isso, tá? Então até esse malabarismo não serve. Uma árvore na beira de um penhasco, né? E outra, são detalhes, né? Eles colocam detalhes na Bíblia, pai de fulano, filho de fulano e tal. Por que ele não colocou esse detalhe também, né? Pois E é. era uma árvore na beira ali do penhasco, ele se enforcou, o galho quebrou e aí ele caiu. Sim. Né? Não vai ter nada disso, né? É uma coisa doida. Essa que você falou de Atos, capítulo... Eu vi aqui que Atos, capítulo 1, versículo 18, tem outra contradição com relação ao que Judas fez com o dinheiro. Né? Porque você falou até que em Mateus, capítulo 27, versículo 5, né? Eu acho que versículo 5. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou, né? Aí em Atos, capítulo 1, versículo 18, está diferente, né? Diz que com o dinheiro que ele tinha recebido pelo seu crime, né? Judas comprou um terreno. Exato. Então, é que Judas aí... jogou o dinheiro dentro do templo ou ele comprou um terreno? Exato. É que aí se você continua a de 27, você está no 5. Se você pegar o versículo 7, 8 e tudo mais, ele está narrando essa história que eu comentei. Os fariseus falam, e agora, o que a gente faz com esse dinheiro? A gente não pode colocar lá no tesouro, na parte de oferta. Isso é dinheiro de sangue. Ah, então vamos pegar e fazer outra coisa. Eles decidem, eles compram o terreno específico, entendeu? E lá em Atos está dizendo que foi Judas que comprou, sendo que Judas pegou, largou a grana e foi se matar. Né? Pronto, ou a não. questão de quem comprou o terreno, Judas ou os sacerdotes? Em Mateus, capítulo 27, né, versículo 7, né? Exato. Versículo 7, aí diz assim, depois de conversarem sobre o assunto, resolveram os sacerdotes usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, que eles chamam, né, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus, para os gentios, né? E em Atos, capítulo 1, versículo 18, com o dinheiro, Judas foi, né, comprou um terreno. Então, tem essa questão, né? Quem foi que comprou esse terreno? É um barato, cara, isso daí.